No episódio anterior, a gente viu alguns dos momentos ruins da nossa história. Já no episódio de hoje, a gente vai ter uma continuidade dessas páginas tristes. Então, roda a vinheta que está começando o 7º episódio da série, o Catolicismo em 2000 anos. Olá minha gente, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal da Missão Católica Mais Robô. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu quero pedir aquela sua ajuda que a gente sempre pede. Você possa curtir o vídeo, comentar e compartilhar para que o maior número de alvos seja alcançado, tá bom? Então vamos para o conteúdo. No episódio anterior, a gente viu um pouco da história do rei Carlos Magno e de como o papado chegou ao topo político do mundo e quais foram as consequências ruins para a igreja nesse momento. De todos os episódios tristes que aconteceram nessa época, sem dúvida o mais avassalador, dramático e contraditório foi as Cruzadas. Lembra dos episódios anteriores, onde vimos que o Islã conquistou praticamente o mundo inteiro e alguma coisa precisava ser feita? Desde o começo da Idade Média, era comum que todos os anos os católicos peregrinassem até Jerusalém. Eles iam até a cidade de Jerusalém para pagar os seus pecados, para buscar alguma recompensa com Deus, pagar promessas, e isso era muito comum, mas as coisas começaram a ficar muito perigosas demais, porque agora quem estava no controle de Jerusalém eram os muçulmanos. Finalmente, até que no ano de 1095, o Papa Urbano II começou a conclamar o povo para uma grande mudança. Ele começou a expor os problemas que existiam no Oriente e que era inadmissível que Jerusalém estivesse nas mãos dos muçulmanos. O Papa então começou a clamar para que o povo lutasse por Jerusalém. E quando o Papa terminou o seu discurso, as multidões estavam animadas, exaltando o Papa, dizendo: Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer. E foi assim que as multidões, desde as classes mais pobres até os militares, os ricos, os reis, começaram a se envolver nessa jornada para reconquistar Jerusalém na primeira cruzada. E surpreendentemente eles conseguiram. Na primeira cruzada eles conseguiram conquistar Jerusalém e então ali nascia o reino de Jerusalém sob o comando dos católicos. Geralmente nos livros de história nós vemos que aconteceram 7 cruzadas, mas na verdade essas expedições aconteciam o tempo todo. Direto, pessoas, famílias se levantavam com o intuito de fazer a sua cruzada, de conquistar a sua salvação, de libertar Jerusalém, mas nós podemos considerar que existiram 7 vezes que esse movimento foram feito com maior objetividade. Depois da primeira cruzada, o reino de Jerusalém não durou muito tempo, pois novamente os muçulmanos tomaram o poder de Jerusalém, o que fez com que os cristãos começassem a fazer novas cruzadas, enviar novas pessoas, e houve uma época inclusive que até eles começaram a levar as crianças, que ficou conhecido como as Cruzadas das Crianças, porque eles acreditavam que por causa da pureza delas, Deus usaria as suas vidas para eles conseguir derrotar os inimigos. E claro, como você pode imaginar, que isso foi uma tragédia total. As pessoas morriam aos milhares por causa dessas jornadas para conquistar Jerusalém e a sua salvação e a glória do catolicismo. E foi nessa época das Cruzadas também que a Espanha foi reconquistada. Lembra que a Espanha tinha sido tomada pelo poder dos muçulmanos, aonde vimos nos episódios anteriores? Pois sim, com esse mesmo espírito das cruzadas, os católicos tomaram o poder novamente da Espanha. A corrupção do papado estava cada vez maior. Os papas estavam interessados cada vez mais em poder, em riquezas. O nepotismo ficou descarado. Eles davam cargos aos seus familiares simplesmente para obter mais poder e mais riquezas ainda. O papado estava cada vez mais debaixo da sombra da França, a tal ponto que o próprio rei da França mandou trazer o Papa, e a sede agora não era mais na cidade de Roma, mas na França, na cidade de Avignon. E a partir do ano 1309, os papas se estabeleceram de vez no reino da França. E claro que isso trouxe muitas crises para a Europa, principalmente para os adversários da França durante a Guerra dos 100 Anos. E a igreja começou a criar um sistema de cobrança de impostos para que pudesse recuperar os seus bens e manter os seus próprios bens, até que veio o grande cisma do Ocidente, onde o mesmo clero, o mesmo grupo de pessoas elegeram 2 papas ao mesmo tempo. Olha que loucura! Primeiramente eles elegeram o Papa Urbano VI, só que eles não gostaram da política do Urbano e disseram: não, o Urbano não é mais o Papa oficial. E eles se reuniram e elegeram um novo Papa, Clemente VII. E nós tínhamos agora 2 papas oficialmente eleitos pelo mesmo grupo de pessoas, pelo mesmo clero, ao mesmo tempo. Um deles na França, na cidade de Avignon, e o outro na cidade de Roma.
E como nesse tempo a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo, e é claro, a França apoiou um papa e a Inglaterra apoiou outro papa, e o restante de toda a Europa se viu no dilema de qual papa nós vamos seguir. Afinal de contas, os dois foram legitimamente eleitos. E essa divisão dos papas durou até o ano de 1423, quando finalmente a igreja percebeu que não estava dando certo, então se reuniram em um concílio, os papas renunciaram e eles voltaram a eleger um novo papa. E enfim, o cisma do Ocidente estava resolvido. E a partir de agora a igreja passou a ter uma nova liderança unificada. Você está ansioso para saber o que vem pela frente no próximo episódio? Então fica ligado! E na próxima semana, no mesmo dia e horário, aqui no canal da Missão Católica Mais Louvor, vai sair um novo episódio da série O Catolicismo em 2000.